primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, nós iremos meditar lendo versículos 18 e 23. 18 de 1 Coríntios 1 e 23. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, porque estamos aos teus pés, para ouvirmos a tua voz, aprendermos de ti. Nós consagramos a ti a tua palavra, para que pelo teu Espírito, ele possa operar em nós, por meio da tua palavra, Espírito e vida. Cativa-nos, ó Deus, e seremos cativados. Nos edifica e seremos edificados para a tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, a cruz é loucura para os que se perdem. Irmãos, esse é uma palavra bastante ofensiva. A palavra da cruz, ela não soa como um bem-vindo, principalmente aos ouvidos dos egocêntricos, dos ensimismados. A palavra da cruz, ela é um tanto quanto agressiva ao nosso eu, visto que o nosso eu, ele, infelizmente, ele está contaminado pela velha fonte lá do Éden, a fonte caída, o primeiro Adão. O nosso eu, ele não gosta muito da cruz de Cristo. Então, essa palavra, essa mensagem, ela sempre será negligenciada. E eu sei que tem no seu DNA essa corrupção, ele reprova a mensagem da cruz. Então, amados, mas nós precisamos entender primeiro o que significa a cruz, ou o Cristo crucificado. Irmãos, a cruz, ela não é um fim. A cruz, ela é um meio para que se chegue ao fim, porque o fim é Cristo. Cristo, ele é o centro do universo. O Senhor diz que ele deseja e ele já executou uma obra para este fim, que o seu Cristo tenha toda a primazia. E a cruz, ela efetua
ou efetuou através da obra redentora todos os meios para que esse supremo propósito ele fosse de fato consumado e efetuado. Então a cruz, ela é o meio que nos leva ao supremo propósito do Pai. Irmãos, então nós não podemos negligenciar a cruz. A cruz, ela também significa que nós estamos sentenciados à morte. Então a cruz, ela não é algo simplesmente um fato histórico. A cruz não é simplesmente um ato consumado há 2000 anos atrás. A cruz, ela é algo que deve ser considerada como efetivamente ligada a nós e nós ligado a ela. Porque o salário do pecado é a morte. Então a cruz, ela é o meio, ela é para os salvos, a punição, para que por meio dela nós possamos obter uma eterna redenção. Então a cruz, meus amados, ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser tratada de forma leviana, ela não pode ser de forma alguma retirada dos púlpitos, das nossas conversas, das nossas reuniões, porque ela é de fundamental relevância para, não só para a nossa justificação, mas também para a redenção, para a glorificação. Então, o nosso caminhar, ele tem que ser determinado pela cruz de Cristo. Vamos ler ali em João 12. João 12. Vamos ler no versículo 25. João 12, texto bastante conhecido. João 12, 25. Tem microfone hoje? Então, 12, 25 de João. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Oi, irmãos. Que texto precioso. Que texto precioso. Quem ama a sua vida deve perdê-la. Que vida o Senhor Jesus está nos convocando a perdê-la? Amados, a nossa vida das afeições, a vida da alma, aonde está ali todas as nossas afeições, todos os nossos apegos, todos os nossos sentimentos mais lindos, aonde ali nós temos todos os meios necessários para a nossa autossatisfação. Então essa vida, o Senhor Jesus, Ele toca nela, dizendo que é necessário perdê-la. É necessário perdê-la. Se nós não levarmos essa vida para a cruz, nós iremos perder a vida eterna. Nós iremos desprezar a vida eterna. Porque nós percebemos aí, segundo essa palavra do Senhor Jesus, o grande problema aí em foco não é o pecado em si, derivado da natureza caída. O problema aí é a vida da alma. A vida da alma. É por isso que a palavra
para os que se perdem. Porque os que se perdem não estão dispostos a abandonar a sua vida da alma, a sua vida das afeições natural. Tudo aquilo que a minha alma se apega, deseja, nutre, aquilo que para mim é o meu lazer, é o meu prazer, é o meu direito, é toda a minha satisfação. Vamos para Mateus 10. Vamos entender melhor isso aí. Lá no versículo 34 de Mateus 10, ele fala exatamente desta vida que nós precisamos, é necessário perdê-la para que nós possamos ganhar a verdadeira vida, que é a vida de Cristo. Por favor, versículo 34. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Irmãos, o Senhor está nos dizendo que Ele veio trazer espada. A espada que vai cortar pela raiz os laços afetivos, os laços aonde a nossa vida da alma está apegada, aonde coisas que eu não considero pecado, mas ali pode estar um ídolo, porque um ídolo é um meio pelo qual me supre, é um meio utilitário para suprir-me. Então, muitas vezes, em um filho, em uma filha, em um pai, em uma mãe, em um irmão, eu tenho ali um ídolo, eu tenho algo que me separa do Senhor, porque a minha vida da alma se mantém apegado àquilo. E o Senhor está dizendo, eu vim passar uma espada nisso. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele demonstrou isso de forma muito clara. O Senhor Jesus, em momento algum, Ele cedeu aos apelos desse lado emotivo, sentimental, emocional. O Senhor Jesus estava certa vez ensinando numa casa e chega alguém e diz, olha Senhor, lá fora está a tua mãe, irmãos e irmãs. Qual foi a sua resposta? Os irmãos sabem. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Aí ele responde quem são. Quem são? Aqueles que dão ouvido ao meu Pai, aqueles que executam a sua vontade. Ora nós, irmãos, quantas vezes deixamos de nos reunir como igreja, deixamos de praticar o bem em alguém, deixamos de estar aos pés do Senhor, porque nós saímos para dar atenção, ouvido, cuidado a pessoas as quais essa espada ainda não cortou os laços. E o Senhor Jesus está dizendo, eu vim trazer espada. Leia no verso 35, meu irmão, de Mateus 10. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. Continue. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Porque serão eles que irão tocar nos teus sentimentos. Serão eles que irão muitas vezes te derrotar. Mentalmente, você não terá condições de servir o Senhor adequadamente, porque você está atrelado a eles ou a elas. Você não pode servir ao Senhor adequadamente, porque você ainda está preso aos sentimentos do passado. As pessoas que fazem parte do teu círculo natural. E o Senhor está dizendo, eles serão os teus inimigos. E eu preciso passar uma espada
nesses laços. Eu preciso que você não seja dominado por nada. Todas essas coisas que são lícitas, relacionar com os teus familiares, amar os teus, amar teu esposo, seus filhos, mas você não pode ser dominado por nenhuma delas. É por isso que a cruz, ela ofende. Porque eu digo, a minha vida é a minha família. A tua vida, se não for o Senhor, você não está tomando a cruz. A cruz para ti ainda é um escândalo, ainda é uma loucura. Leia o verso seguinte, meu irmão. O 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe, mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Olha só. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. 38. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem não estiver disposto a tomar a cruz, essa cruz que é como uma espada que traspassa até dividindo a alma do espírito. Porque o Deus a quem servimos no espírito, na alma eu sirvo aos meus familiares, mas no espírito eu sirvo a Deus. Muitos irmãos e muitas irmãs não servem a Deus porque estão servindo na alma os seus laços de família. Muitos irmãos não conseguem adorar o Senhor adequadamente, porque estão mais preocupados com os seus inimigos, que são da sua própria casa. Leia o verso 39, meu irmão. Quem procura os seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquecer a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Essa versão está muito bem explicada. Ele está dizendo que, na nossa versão corrigida, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Aí ele diz, quem está mais preocupado com seus interesses, vai perder a sua vida. Quem está mais voltado para a vida do eu, vai perder a sua vida. No entanto, aquele que estiver disposto a perder todas essas coisas por amor de mim, salvá-la para a vida eterna. Irmãos, a cruz, ela irá provocar em nós esse corte, essa cirurgia. Ali, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, porque foi lá que eu morri para o mundo e que o mundo morreu para mim. Irmãos, o que Paulo quis dizer ali? Ele quis dizer que ali na cruz, ele olhava para o mundo e o mundo não tinha mais nenhuma atração para ele. O mundo olhava para ele e dizia, mas que cara insosso, mas que cara sem sal, esse cara não tem graça, porque ele está morto para nós. Irmão, será que o mundo de alguma forma ainda nos atrai? E o que é mundo? Mundo é um sistema, é um cosmos, onde tem Satanás como o seu arquiteto, o seu técnico. E esse mundo está envolvendo a ciência, a religião, a política, a educação. Então, todo um sistema montado para que possa atrair, seduzir e manter as pessoas longe da sublimidade de Cristo.
Você vê Paulo dizendo ali que era um fariseu, um homem nobre, muito conhecedor, mas ele disse, eu refutei tudo isso como perca para ganhar a sublimidade de Cristo. Então, do mundo religioso, Paulo foi cortado. Ele fala em Gálatas aí que o mundo também perdeu valor para ele. Ele diz ali em Coríntios 6, como em Coríntios 10, que nada mais o domina, foi cortado dos prazeres do mundo. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós, principalmente os bebezinhos em Cristo, vêm do mundo? Você percebe que quando eu e você é batizado nas águas, o que significa o batismo nas águas? O batismo nas águas nada mais é do que uma simbologia da tua e da minha separação do mundo. É o batismo nas águas de Moisés. Quando os hebreus passaram pelas águas no mar, eles receberam o batismo de Moisés, ou foram separados para Moisés. No nosso contexto, separados para Cristo. Quando nós recebemos o batismo nas águas, é a mesma simbologia do batismo de Moisés no mar, é uma separação. Porque o povo saiu do Egito, poderia trilhar o caminho dos filisteus, mas eles foram pelo mar, e quando passaram pelo mar, saíram do Egito, não poderiam mais voltar para o Egito. Então, batismo no mar, separação do mundo. Então, quando um crente desce as águas, ele está confessando, eu estou separado. Entre o mundo e eu tem uma cruz. Não tem mais como eu voltar para o mundo, porque a cruz me separa desse mundo. Mas infelizmente muitos irmãos ainda não conseguem perceber isso. Ainda estão atrelados de alguma forma ao mundo, seja na religião, seja na política, seja na ciência, seja nas afeições naturais. Alguma coisa o detém, alguma coisa está o prendendo. Mas graças ao Senhor que a cruz, ela é o meio pelo qual o Senhor está tratando conosco. E se nós não desprezarmos a cruz, se nós tomarmos a cruz de Cristo com seriedade, com prazer e com devoção, o Senhor irá tratar de todas essas mazelas que muitas vezes têm nos derrotado. Vamos abrir um texto que eu já citei, 1 Coríntios 6,12, irmãos. 6,12, da primeira epístola aos Coríntios, por favor. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Amém? Isso é vida de cruz. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, né? Você pode ir para o jogo de futebol, você pode ir para o teatro, você pode passear, você pode, sobretudo, fazer muitas coisas. Mas Paulo está dizendo, mas eu não sou escravo. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Porque ele diz lá na frente, ele diz, porque eu não busco o meu interesse. Eu não estou preocupado com o meu interesse. Mas eu estou preocupado com o interesse de outro. Eu estou preocupado que os outros sejam salvos. E para que os outros sejam salvos, irmãos, eu quero falar para vocês uma coisa que nós vimos ontem. Ontem a irmã Salvelina, ela deu um testemunho lá ali no Venâncio. Foi uma das reuniões mais ricas que eu participei, foi aquela de ontem. E a irmã dando testemunho, e eu com pena eu estava querendo chorar, não pelo testemunho em si da irmã, porque realmente foi muito comovedor, o sofrimento que ela passou, ela entrou em uma depressão, mas eu chorando com pena da irmã Socorro.
Vocês imaginem, eu não sei quantos dias durou esse tratamento do Senhor na vida da irmã, das duas irmãs, e o irmão Assis que estava envolvido. Talvez aí 2 meses, irmãos, aquele tratamento, período quando a irmã adoeceu, até a irmã dizer, estou curado, pela 4 meses. Ô irmãos, uma gestação, ela dura 9 meses. Mas nós sabemos que ao cabo dos 9 meses, há uma dor muito forte. A irmã Socorro, junto com a sua família, passaram 4 meses de dores de parto. 4 meses de dores de parto. Mas, ao cabo desses tempos, nasceu uma criança. Nasceu uma filha de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, nós não temos como gerar filhos sem dores. Eu já falei aqui, o que provoca o parto cesáreo, ele é um crime. A não ser quando a vida da mãe está em risco. Mas se alguém quiser fazer um parto cesáreo em uma mulher, sem que haja risco de vida para ela, é um crime. Irmãos, aumenta em muitas vezes o risco de morte para a mãe. Aumenta em muitas vezes. E quando termina, existem sequelas na vida das mulheres que nunca mais são irreparáveis com parto cesáreo. É por isso que existe hoje uma ONG japonesa em que ela trabalha na humanização dos partos, levando até o último momento, tentando fazer com que as mulheres venham dar à luz com a sua disposição normal, um parto normal. Meus amados, é com dor, mas é assim que se gera filhos. O Senhor disse, com dores de parto dará luz. E se a igreja não estiver disposta a sofrer, se a igreja não desprezar os seus próprios interesses, a igreja ela será uma árvore em plena estação de fruto, mas desprovida destes. Eu percebo porque essa mulher, semi-analfabeta, uma mulher que não sabe sequer juntar direito as palavras do português, mas é uma mulher que tem gerado frutos para a glória de Deus. Tapa os seus ouvidos para você não ensoberbecer. É porque tem sido uma irmã que está disposta a pagar o preço no sofrimento, como uma grávida em dores de parto. Meus amados irmãos, se nós estivermos mais preocupados com nossos interesses, nós seremos como uma mulher estéril. Você percebe como foi que Ana, a mulher do Eucana, lá em 1 Samuel 2, como foi que ela se tornou uma mulher que pôde dar à luz novamente, ou pela primeira vez. Foi uma mulher que sofreu. Ela sofreu aos pés do Senhor, se humilhou aos pés do Senhor, desceu a uma posição tão baixa que o profeta disse, tu estás embriagada, mulher tola. Ela disse, não, meu Senhor, isso aqui é amargura de coração, é sofrimento mesmo. Se nós não estivermos aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, Senhor, por misericórdia, Senhor, tu me escolheste, Senhor, eu não te escolhi, tu me escolheste, para que eu possa dar fruto, e fruto permanente, Senhor, por misericórdia, se eu não estiver aos pés do Senhor, mas ao invés disso, se eu estiver disposto a defender os meus interesses, a minha vida da alma, a minha autossatisfação, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, eu me tornarei nada mais, nada menos do que um cristão estéril, um cristão sem fruto, sem vida. Amados, precisamos ter cuidado com isso. O Senhor Jesus, Ele não deu lugar a isso. Naquelas chamadas bodas de Canaã, a palavra de Deus mostra que Jesus foi convidado a um casamento. E lá estava sua mãe. E quando acabou o vinho, logo chegam para Maria e dizem, olha, acabou o vinho, e Maria vai a Jesus.
E ele olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então o Senhor Jesus estava dizendo que ele não fazia nada para atender apelo humano, mas ele só fazia quando o Pai desse o aval, quando fosse para a glória de Deus. Não importava se era sua mãe que ele estava pedindo, mas o que para ele importava era a vontade do Pai. Então isso, irmãos, é uma espada traspassada. Vamos lá para Mateus 12. Vamos ver também algo similar aí a essa vida de cruz, onde o nosso Senhor Jesus não abriu mão. Ele era o Cordeiro que antes da fundação do mundo, ele estava exatamente pronto para suprir as deficiências da nossa queda, trazendo-nos uma redenção. Irmão Kelly, por favor, leia do 46, Mateus 12, 46 ao 50. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram ao lado de fora e pediram para falar com ele. Então, alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então, apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Perceba o que ele falou, ele aponta para os discípulos. Suponhamos que aqui estão os discípulos, ele apontou, está aqui, olha aqui, olha quem é a minha mãe, olha quem são os meus irmãos, olha quem são. São todos aqueles que fazem a vontade de Abba. Irmãos, isso é vida de cruz. E Satanás sabe. Você está pensando que Satanás não sabe? Eu costumo muito dizer, hoje, ultimamente, eu digo assim, que romantismo não leva ninguém a nada. Ser romântico demais não leva ninguém a nada. Jesus não foi romântico. O que é romântico nesse sentido da palavra que eu digo? Romântico é aquela pessoa que se deixa ser seduzido pelas lágrimas de crocodilo, ou então é vencido pelo seu emocional, foge da razão porque é muito emotivo. Então o romantismo não leva ninguém a nada. Nós temos que viver realidade, não romantismo. E Satanás sabe disso. Satanás sabe quem é você e quem sou eu. Satanás conhece a nossa história. E ele sabe, olha o que ele disse ali ao Senhor Deus. Jó, capítulo 2, versículo 4. Perceba o que foi que ele falou para o Senhor. Vê se ele não lhe conhece. Se ele não me conhece. Jó, capítulo 2, versículo 4. Satanás sabe, irmãos. Ele sabe. Ele sabe como nós não estamos dispostos a abrir mão dessa nossa vida da alma, a vida natural. Satanás sabe que nós não estamos dispostos em nós mesmos a perder essa vida. Satanás sabe que nós iremos lutar até o fim para não perdermos a nossa vida da alma. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado. Jó, capítulo 2, versículo 4. É antes de Salmos, viu, irmãos? Para quem não sabe onde é Jó, é antes de Salmos. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Está vendo?
Os homens não estão preocupados de perder nada senão a sua vida. Eles perdem tudo, mas não perdem a sua vida. Eles abrem mão de tudo, mas não abrem mão da sua vida. Na hora que mexer na pele deles, eles vendem até a alma ao diabo. É por isso que tem uma expressão no mundo que diz: cada homem tem o seu preço. Satanás disse aí: o camarada, para defender a sua vida, ele faz qualquer coisa. Irmãos, vocês já perceberam que quando alguém está recebendo uma exortação, logo essa pessoa salta e traz uma justificativa mais deslavada do mundo. Ele quer logo se justificar. Nós não aceitamos que estamos errados, não aceitamos ser corrigidos, não aceitamos exortação. Nós sempre temos uma justificativa, porque a nossa vida, ela tem que ser defendida, e geralmente, eu tenho ojeriza, eu tenho aversão a quem se justifica demais, a esse povo que fala demais. Eu não discuto com gente que fala demais. Tem sempre uma resposta para tudo, tem sempre um questionamento em tudo, tem sempre uma justificativa para tudo. Por favor, isso é vida da alma. Paulo, escrevendo aos Romanos 8,33, disse: quem nos condenará? Se é Deus quem nos justifica. A gente está sempre querendo provar algo para alguém. Estamos sempre querendo mostrar que não somos o bobo da cor. Queremos mostrar que somos bons. Queremos mostrar que sempre estamos por cima. E Satanás sabe. Toca na vida dele. Toca. O homem não está disposto a perder a sua vida. Ele troca tudo pela sua vida. Mas graças a Deus que Deus segurou na mão de Jó. A mulher de Jó até foi lá e disse: amaldiçoa. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele chamou a mulher dele de louca. Tola. Fosse eu, né? Eu teria sido influenciado pela minha mulher. A minha afeição natural tá, a minha Sara está me dando um conselho, né? Eu ouvi um pastor dizer: a minha Sara me aconselhou. A minha Sara disse para eu lançar H fora. Então eu vou ouvir a minha Sara. Para lá. Às vezes Sara não é Sara, é a louca de Jó. É a tola de Jó que está dando conselho. Mulher tola. Nós não temos que ouvir o natural, nós temos que ouvir o espiritual. Nós não temos que ouvir a velha fonte do Adão. Nós temos que ouvir o Senhor da glória. Amados irmãos, Deus tem misericórdia de nós. Se a cruz não efetuar em nós esse corte, vamos para Filipenses 2,5. Se o Senhor não efetuar esse corte pela cruz de Cristo, nas nossas afeições natural, na nossa vida natural, meus irmãos, seremos derrotados. Por isso que os inimigos, o seu inimigo, seus inimigos, serão os da própria casa. Oh, irmãos, misericórdia. Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E qual era o modo de pensar que o Senhor Jesus Cristo teve aqui na terra? O Senhor Jesus, irmãos, ele tinha o direito da majestade, da glória, de ser honrado. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei da glória. Mas ele não se muniu desse direito. Ele abriu mão. Abriu mão de quê? Ele não abriu mão da sua divindade. É bom que saiba disso. Ele abriu mão da honra, da glória devida a ele. Por que ele abriu mão? Ele abriu mão porque ele se tornou um verdadeiro escravo. Foi isso que ele disse que nós deveríamos ser uns dos outros, escravos. E um escravo, ele não tem direitos, ele não tem sequer vida. Porque a vida que ele tem não é dele, é do seu Senhor.
Então o Senhor Jesus Cristo, ele não andou por esse caminho na defensiva dos seus direitos. Quando Pedro pegou aquela espada e cortou a orelha de um soldado, ele logo disse: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria anjos para me defender. Olha só. Se eu quisesse, rogaria. Mas por que Jesus não rogou? Porque o Pai estava disposto a, como escravo, aceitar a vontade soberana do Pai. E a vontade soberana do Pai era que ele fosse conduzido até a cruz. Por isso que em Filipenses Paulo diz: e obediente à morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo não abriu mão da cruz. Ele abriu mão dos seus direitos, mas ele não abriu mão da cruz. 1 Coríntios 10, 31. Já citamos esse texto, mas vamos mais uma vez lê-lo. Vamos fixar esses textos em nossas memórias. Vamos torná-los como impressão em nossos corações e mentes, irmãos. 10:31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? 33. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Amém? Por isso que o irmão Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo, loucura. Loucura e escândalo. Irmãos, a cruz, ela é loucura e escândalo. Escândalo e loucura para os que se perdem. Porque o que a cruz exige é isso. A cruz é radical, ela não negocia. A cruz exige exatamente, irmãos, o rompimento com esses nossos direitos reivindicados a partir dos nossos próprios interesses. Quando nós abrimos mão da nossa vida, alguém vai falar: mas tu tá doido. Tu é louco. Você está mais preocupado com o outro do que com você. Você é louco. Você vai perder o seu precioso domingo. Você vai fazer alguma coisa no domingo para alguém. Você é louco. Você está doido. Domingo Deus deu para a gente curtir, para a gente passear, para a gente brincar, para a gente fazer o que bem quisesse. Por isso que a cruz, ela é um escândalo. A cruz, ela exige a nossa própria vida. E por causa disso, eu vou evitá-la. Eu quero um caminho mais fácil. Eu quero um desconto aí. Eu quero uma salvação, mas eu não quero cruz, porque eu não quero abrir mão. Eu não quero ceder dos meus direitos. Eu quero um evangelho que simplesmente me salve. Eu não tenho que fazer mais nada. Aguarde a Jesus Cristo, curtindo numa boa, vivendo a minha... Não se preocupe que eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou me prostituir, eu não vou fazer isso. Eu vou viver uma vida sossegada. Irmãos, eu estava lendo hoje à tarde a respeito de como foi gerada, como foi formada a igreja em Filipos, os filipenses. Atos 16, não precisa abrir, narra como começou aquela comunidade. Paulo, ele é
levado pelo Espírito, e ele desejava ir para uma região, o Espírito não deixou, queria ir para outra, o Espírito não deixou, e não sobrou mais lugar nenhum, e Paulo diz, vamos para Macedônia. Mas, o que na realidade o Espírito queria levar Paulo, Silas, Timóteo, e parece-me que Lucas era exatamente para Filipos. E quando Paulo chega lá, ele vai orar num local de oração, à beira do mar ou do rio, não me recordo, e ele encontra aquela mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, né, da roupa dos ricos da época. E o Senhor abre o entendimento de Lídia, Lídia crê no Senhor, ela convida Paulo para ir para sua casa, porque evangelho tem esse princípio, evangelho tem amor. Se não tiver amor, não é evangelho. Quando Lídia crê no Senhor, ele ama os que pregam o Senhor, que amam o Senhor, e convida os irmãos, vocês não vão se hospedar em lugar nenhum na minha casa. Depois Paulo vai orar no outro lugar, encontra uma mulher, possessa de demônios que adivinhava, tira o sustento daquela mulher. E quando é tirado o sustento daqueles homens, aliás, que ganhava com a adivinhação daquela mulher, sabe o que acontece? Eles levam surra de vara. Eles são amarrados em um tronco e vão para a prisão. O que eles faziam meia-noite? Estavam louvando ao Senhor, adorando. Mas se fosse eu, Senhor, tu dissesse que eu fosse para Filipos, eu vim para Filipos, estou em Filipos, e o que está me acontecendo aqui? Eu estou apanhando? Mas não, irmãos. Os irmãos estavam adorando ao Senhor. E à meia-noite, os cárceres se abrem. O carcereiro acorda, quer pular em cima da espada. Paulo diz, não faça isso. Estamos todos aqui. E o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu? Paulo estava sofrendo dores de parto na prisão, louvando a Deus. E daqui a pouco nasce o carcereiro para a glória de Deus. Esse é o caminho de cruz. E ali, Paulo tem que ir embora, mas ele deixa, se eu não me engano, Lucas, lá em Filipos, para cuidar daqueles irmãos. Que mais de uma vez mandaram ofertas para Paulo, até na prisão. Cuidavam de Paulo, amavam a Paulo. Irmão, se não houver amor, não tem cristianismo, não tem cruz. São simplesmente palavras. E haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentir que houve em Cristo, o mesmo pensamento de Cristo. Ele abriu mão de si para te salvar, para me salvar. Ele sofreu por você e por mim, para que agora eu não pusesse os pés em cima da mesa e dissesse, venha me servir, meu garçom, porque eu estou aqui. Mas eu e você fomos transformados. Vamos ler 2 Coríntios 5,14, por favor. 2 Coríntios 5,14, 15. O que a cruz nos leva a experimentar, irmão. 2 Coríntios 5,14 e 15. Texto precioso de um irmão que experimentou a vida de cruz. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles. Amém? O amor de Cristo nos amarra, nos constrange a tal ponto, quando nós julgamos que Ele morreu por todos, para que todos percam essa vida da alma, para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. E ele ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Para que nós agora, vamos abrindo em João 5:19. Para que eu e você não pudéssemos, meu irmão e minha irmã, estar como bobos, como crianças alienadas, buscando os nossos próprios interesses, até interesses legais, mas são interesses de uma vida egoísta, para vivermos inteiramente para Ele. Esse é o caminho da cruz. Esse não é o caminho da religião. Esse não é o caminho da independência, mas é o caminho da dependência do Senhor da glória. O caminho da cruz. João 5:19. Então, Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Amém? Irmãos, Jesus não pode fazer nada. Certa vez chegou um homem e disse: Senhor, tem uma herança aqui, eu acho que era o irmão dele. Eu quero que você diga para o meu irmão que divida aqui a herança comigo. E Jesus olhou e falou: quem me constituiu juiz sobre a tua causa? O que Jesus quis dizer? Olha, eu não estou aqui para fazer, apesar de eu ser um homem perfeito, eu não estou aqui para fazer nada o que eu penso, quero. Eu não estou aqui, eu não estou como juiz, eu estou como escravo. E o escravo, ele está aqui para agradar o seu Senhor. Leia o versículo 30. 5:30. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o meu Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Se o Pai não mandar eu falar, eu não falo. Se o Pai me ensinar, eu faço. Se Ele não me ensinar, eu não faço. Esse é um escravo obediente. Então Jesus, ele foi tentado em tudo, irmãos. Não pense que Satanás deixou barato a passagem de Jesus aqui na terra. Sabe? Jesus, ele cura um paralítico em João 5. Em João 6, ele multiplica o pão, o povo vê o sinal e fala assim: agora vamos aclamar Jesus rei. Ora, quem é que não quer ser rei? Hoje o cara quer ser até presidente dos faxineiros da rua, imagine ser rei. E Jesus disse: não, Senhor. Veja aí João 6,15. O que Jesus Cristo fez quando queria aclamá-lo rei? 6,15. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. Jesus foi embora para o monte. Depois da noite, ele pega um barco e, dá lavando. Eu quero negócio de ser aclamado rei. Eu não aceito nada que vem de homem. Eu só aceito o que vem do meu Pai. Irmãos, isso aí tudo é vida de cruz, irmãos. Isso aí é vida de cruz. E quando no 53 de João 6, Jesus fala: eu sou o pão da vida, quem come minha carne, bebe meu sangue. E ele vai dissertando. Aí a multidão fala, a mesma multidão que atravessou o mar de Cafarnaum, estavam buscando Jesus para aclamar o rei, agora busca Jesus porque se encantaram dos sinais, dos milagres, do pão. E aí eles vêm, quando Jesus começa a falar as palavras de Deus, aí a turma tudo, vão embora, saem um por um, vão saindo, até os discípulos andando para trás. Aí Jesus, eu acredito que se fôssemos nós, a gente olhava, eu estou sentindo falta das pessoas que sentam aqui, eu estou vendo a multidão indo embora, as pessoas já não estão comigo. Aí ao invés de Jesus dar uma palavra de
de conforto para as pessoas irem embora. Ele olha e diz, olha, e vocês? E vocês? Vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora? Aí alguém disse, não dá para ir embora não, só tu tens palavra de vida eterna. Isso é vida de cruz. Não está preocupado. Não está preocupado com egocêntricos que não querem ouvir palavras bonitas, feias, duras de exortação. Só quer ouvir palavras afáveis, palavras bonitas que elogiam o seu ego. Não! Se eu agradar homem, não sou servo de Deus. Isso é vida de cruz. Quando vara, vara. Quando cajado, cajado. Se a ovelhinha não quer cajado, vai vara. Porque se a ovelha suporta. Isso é vida de cruz, irmãos. Mas hoje nós temos várias instituições, né? Tem botequim em todo lugar, né? Eles abrem um botequim em todo lugar. No centro da cidade, porque é mais conveniente para o povo. Bodega é bom no centro da cidade. Tem botequim com todo nome. Aí os bodes correm tudo para os botequim. E diz, eu gosto desse pastor, porque esse pastor só fala coisa bonita. Não é chato. Não fala a palavra de Deus. Se encontre lá no inferno com esse homem que vai entreter bodes. O seu lugar é lá com ele. Mas Jesus não cedeu essa tentação do ibope, de agradar a homens. Mas ele estava preocupado em agradar o seu Senhor. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. E vida de cruz, irmãos. Jesus viveu vida de cruz. Agora vamos mexer conosco aqui um pouquinho rapidamente. Com o nosso convívio. Jesus passou cerca de 3 anos com o seu ministério terreno. Agora pensemos nós, Jesus, o homem perfeito, o Deus homem, aqui na terra. Um homem que a Bíblia diz que na sua boca nunca se achou engano, nem sequer nunca pecou. Vivendo no meio de pessoas imperfeitas. Vivendo com Pedro, que Pedro ora dizia, eu sou capaz de dar até a minha vida por ti. E quando uma mulher o interroga dizendo, tu é discípulo, ele diz, não, o discípulo dele seja tu, eu nem o conheço. Jesus convivendo com Judas, que Judas estava com ele, recebendo o pão molhado na boca, e daqui a pouco Judas estava indo dar um beijo nele, como sinal de traição. Jesus estava com Filipe 3 anos, mostrando tudo, se revelando, e Filipe chega, nós não sabemos o caminho. Chega o próprio Tomé e falou, olha, se eu não vi, eu não crerei. Então Jesus, ele foi muito amoroso, paciente, suportou os seus discípulos, suportou a ignorância do povo. O que é isso? Isso é vida de cruz. E foram 3 anos. O homem perfeito suportando os imperfeitos. Por que nós muitas vezes não queremos suportar os irmãos? Por que quando queremos suportar, a gente está dizendo assim, mas eu não suporto a irmã fulano de tal. Por que você não suporta a irmã? Porque nós somos inimigos da cruz de Cristo. A cruz é abrir mão de si mesmo. A gente não pode tolerar pecado. Mas o irmão, a imperfeição do irmão, por que eu não suporto? Por que eu não tolero? Porque eu sou pior do que o irmão, pior do que a irmã. Quando eu digo que não suporto a irmã, que não suporto o irmão, é porque eu sou pior do que ele. Um egocêntrico também. E vejo naquela pessoa alguém igual a mim. E eu não suporto a mim mesmo. Mas, irmãos, se nós estamos dispostos a assumir essa vida de cruz,
nós estaremos dispostos a abraçar os irmãos, a amar, a perdoar, a suportar. João 12, por favor. É necessário lermos João 12, a partir do versículo 20. João 12. O que significa isso? Isso aí, irmãos, é quando os gregos queriam ver Jesus. A fama de Jesus era muito grande. Percorria as regiões a fama de Jesus. E os gregos foram lá para ver o nobre, o sublime, o rei dos reis. E olha o que o homem da cruz fala para eles. Leia, por favor, irmão, a partir do versículo 20. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaída, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isto a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Amém? Olha que resposta, irmãos. Os gregos queriam conhecer o afamado Jesus. E o que Jesus tem para eles? Jesus está dizendo: eu sou como um grão de trigo. Eu vim a esse mundo para morrer, para dar a minha vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus não foi fazer conjecturas sublimes. Ele não foi se comportar, ele não se comportou como erudito, ainda que se quisesse faria. Jesus Cristo não foi mostrar o seu lado belo, como nós gostamos, né? Nós gostamos de mostrar sempre o nosso lado bonito, nós gostamos de mostrar o nosso lado forte, nós queremos ser vistos, nós queremos, sobretudo, ser muita coisa. E Jesus disse: se o grão de trigo, ao ser lançado na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Irmãos, não queiramos, irmãos, agradar as pessoas com coisas humanas. Não devemos fazer sequer o bem com a nossa própria força. Nós não devemos tentar manter as nossas forças em auge. Mas o Senhor tem que ser a nossa força, tem que ser o nosso povo. Nós não podemos querer agradar as pessoas com métodos, com fórmulas humanas. Mas o que nós temos para as pessoas tem que ser somente Cristo. E a nossa vida tem que ser expressa pelo Cristo crucificado. Precisamos nos comportar como Cristo se comportou nesse mundo, abrindo mão do seu direito legal, não da sua divindade, mas da sua glória, da sua honra, e sendo obediente à morte, e morte de cruz. E se nós tomarmos a cruz, se nós aceitarmos o tratamento de cruz, irmãos, estamos seguindo o caminho de cruz. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, convicção, que essa igreja, cada um de nós, seremos uma testemunha viva para a glória de Deus, gerando muitos filhos para a glória de Deus. Porque a igreja, ali, narrada em Atos dos Apóstolos, foi uma igreja que viveu a vida de cruz. E muitos filhos foram gerados. Direção do Espírito Santo. A vontade sobretudo de Deus. Não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nós somos livres. Livres. Para aceitarmos a cruz.
ou termos a cruz apenas como uma ofensa. Não, eu não quero. Eu não quero. Essa cruz aí eu não quero. Eu quero ainda permanecer com a minha vida ainda salva, a vida da alma, a vida da minha liberdade, a vida da minha expressão, de fazer o que eu quero, não dar satisfação para ninguém, não devo nada a ninguém, eu sou dono da minha vida, do meu nariz, eu faço o que eu quero, como eu quero, e pior, eu faço mais coisa na frente de todo mundo para mostrar que eu não obedeço a ninguém. Essa é uma vida longe da cruz. Viver para si mesmo. Viver para a sua própria glória. Amém, irmãos? Pai querido, tua palavra, ela foi lida, ela foi exposta. Agora, Pai, nós, como já dissemos, consagramos ao teu próprio Espírito para que ele possa fazer aquilo que te apraz, ó Pai. Não permite que as distrações, não permite que as investidas do inimigo furtem tua palavra dos nossos corações. Mas constrange-nos, ó Pai, para que possamos ouvir a tua voz e assim, ó Deus, nos rendermos a ela para a tua glória. Pois é no nome do nosso Senhor Jesus nós te rogamos. Amém.